Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Começamos agora mais uma aula do nosso curso Raízes do Brasil, analisando este livro do autor Sérgio Buarque de Holanda. Na aula de hoje, nós continuaremos pensando sobre os efeitos que nossa herança rural tiveram sobre nós. Nós já estávamos dizendo nas aulas passadas que a nossa colonização foi uma colonização costeira, isso nós já falamos, e que foi uma colonização rural, também já foi falado. E essa colonização rural foi uma colonização baseada em grandes fazendas monocultoras da cana, que foram o centro da vida social do Brasil colônia. O que não poderia ser diferente fez surgir entre nós uma cultura provinciana, rural e com laços familiares muito fortes. E cultura onde nós adquirimos o hábito de transportar os conceitos que usamos para entender o mundo dentro da família para fora da família, o que traz diversos problemas. Vimos muitas repercussões disso na última aula, como por exemplo, nossa insistente confusão entre o público e o privado. E na aula de hoje, meu objetivo é continuar abordando este assunto, com tópicos que eu não pude analisar porque eram muito extensos na última aula. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês é que esta tradição patriarcal, vocês se lembram que na família rural das fazendas de cana, o pai da família era um verdadeiro autocrata, um verdadeiro Deus. Ele tinha poderes totais sobre os membros da família, ele comandava tudo, e este fenômeno explica o nosso amor, por exemplo, a ditaduras, a regimes totalitários. Eu já tinha falado de passagem, mas nunca é tarde para ressaltar que esta tradição patriarcal, esta tradição de um senhor superpoderoso que vai reger tudo, que vai decidir sobre tudo, que tem a autoridade total para fazer o que bem entende, vai se transportar, por exemplo, para o campo da política. Essa coisa mais óbvia do mundo. O que não é tão óbvio é que isso vai produzir na população uma espécie de inércia. A população brasileira se acostumou, então, com um senhor superpoderoso que fará de tudo. E por isso mesmo se acostumou a esperar que esse senhor decida. Então, é uma população inerte, uma população que, em geral, espera que as coisas caiam do céu, uma população que não percebe que faz parte do seu próprio destino. Esta tradição patriarcal também vai criar nas pessoas uma irresponsabilidade quanto ao seu meio ambiente. As pessoas não se sentem responsáveis pelo local onde vivem. Numa das aulas aí eu dei o exemplo do lixo, de como as pessoas sujam as ruas, porque no fundo acham que sujar as ruas não é uma questão de cuidar do ambiente, porque quem tem que fazer isso é a prefeitura ou o poder público.
Eu poderia dar diversos exemplos, né? A forma como o brasileiro desrespeita a lei é evidência de que ele não percebe que respeitar a lei é respeitar um certo acordo coletivo de convivência que não precisa necessariamente ser regulado pelo Estado. Então, esta irresponsabilidade geral da população tem a ver com o fato de que a população cresceu historicamente num ambiente onde não adiantava reclamar. Tinha-se sempre que esperar que o senhor decidisse. Então a população brasileira está acostumada a sempre se colocar numa posição passiva ante os problemas. Como se ela tivesse sempre que aguardar a autoridade central e onipotente tomar alguma atitude. É o que vive dizendo Datena no programa dele, né? Onde estão as autoridades? Onde estão as autoridades? Quer dizer, onde estão as pessoas? Onde estão os cidadãos para cumprirem as leis? Se vocês acham que eu estou exagerando, eu devo dizer que nas oportunidades que eu tive, eu pude perceber isso de perto. As pessoas têm dificuldade de respeitar as leis porque elas não entendem o significado republicano, civilizacional das leis. Eu trabalhei, por exemplo, num local onde nós atendíamos o público. E existia lá, e nós atendíamos eminentemente um público de baixíssima renda, que é o povo, a população brasileira. E como qualquer atendimento ao público, existe a lei da preferência, né? A lei do atendimento preferencial, que diz o seguinte: idosos, gestantes, cadeirantes têm que ter atendimento prioritário. É o que diz a lei. Qual é o sentido dessa norma? É dar um privilégio para pessoas cujas condições fazem com que elas não possam esperar tanto tempo quanto as pessoas comuns por um atendimento. Um idoso, por exemplo, não pode ficar na fila tanto tempo quanto você ou eu, pessoas jovens. Esse é o sentido da norma. Pois bem, não se passava um dia sequer sem que as pessoas reclamassem disso. Nós chamávamos para o atendimento as preferenciais e as pessoas reclamavam, mas só estão chamando preferenciais. Isso com 5, 10 minutos de atendimento. E isso acontece em todos os lugares. A ponto de, hoje a lei do atendimento a preferencial foi deturpada de maneira que você vê, por exemplo, em bancos ou em supermercados, que ao invés deles darem atendimento preferencial, eles reservam um posto de atendimento, um caixa, por exemplo, para atender pessoas com necessidades prioritárias. E aí esta fila fica tão demorada quanto as outras. Deturpa-se a lei. Porque as pessoas não percebem o significado da norma. Por quê? Porque não sentem que respeitar ou não respeitar a norma não é simplesmente uma questão de fiscalização, mas é uma questão também interna, do sujeito saber que ele é responsável pelas leis do seu país. Surge com esta irresponsabilidade geral da população o fenômeno do messianismo. Quer dizer, as pessoas estão sempre esperando que um herói apareça das sombras para assumir as rédeas de tudo. Os governos, então, messiânicos,
são aqueles governos cuja principal função é controlar tudo que as pessoas fazem. São governos onde os cidadãos são tratados como crianças. No Brasil, nós cidadãos somos tratados como crianças. O pressuposto e as instituições estão todas aparelhadas para isto. O pressuposto é que nós vamos sempre burlar as leis. É por isso que a pessoa que respeita as leis sempre é prejudicada, sempre se ferra. Sempre tem que ficar a vida inteira preenchendo formulários e o cacete A4. Por quê? Porque o pressuposto e as instituições são voltadas para aqueles que burlam as leis. E, de modo geral, os cidadãos não são tratados como adultos, são tratados como crianças. São tratados como seres irresponsáveis. Então a população se comporta como irresponsável e ela mesma elege governantes cuja função é decidir a vida de todos e de tudo. E quando os cidadãos querem decidir as suas próprias vidas, eles são tratados como incapazes. Isto tudo responde à nossa tradição patriarcal. Quando o pai da família rural, definia tudo o que nós faríamos, seríamos, definia, no caso das mulheres, com quem as filhas iriam casar e coisas como essa. É preciso também dizer que esta tradição patriarcal nos deixou uma educação de crianças onde a figura do pai é a figura de um superprotetor e às crianças não é dada nenhuma autonomia para decidir. De maneira que surge uma geração de adultos crianças. Esse é um fenômeno bastante interessante no Brasil também, que não é percebido porque nós não convivemos muito com outras culturas. O fenômeno dos adultos crianças, dos adultos mal formados, dos adultos despreparados para a vida, dos adultos com uma noção de mundo extremamente familiar e provinciano, precisa ser melhor estudada. Em geral, os jovens no Brasil, eles amadurecem muito mais tarde do que os jovens em algumas localidades do mundo. Por mais que pareça o contrário. Em geral, os jovens no Brasil não são capacitados para cuidar das suas próprias vidas. Coisa simples, hein? Coisa simples. Por exemplo, a idade em que os jovens escolhem ou vão morar sozinho no Brasil é muito tardia, quando comparada com alguns países. Muitos jovens não sabem cozinhar, muitos jovens não sabem cuidar de si mesmos, muitos jovens não sabem fazer as questões básicas da vida, muitos jovens não sabem cuidar das suas próprias vidas. Por quê? Porque conviveram com pais superprotetores. Fenômeno que se repetia na família patriarcal, porque o pai decidia o que o filho tinha que ser. Eu estava vendo uma reportagem outro dia das escolas na Suécia.
E nas escolas, os alunos aprendiam, por exemplo, numa escola, quando criança já aprendiam a cozinhar, aprendiam a costurar, aprendiam atividades domésticas, coisas que nós simplesmente não temos nas nossas escolas. E coisas que os pais não ensinam aos seus filhos. É claro que existem exceções, mas a regra é que jovens aprendam muito tardiamente a cuidar de si mesmos. Então, temos, por exemplo, uma geração de pessoas ineptas para o trabalho, ineptas para a vida em coletividade, ineptas para assumir responsabilidades na cidade e ineptas até para cuidar de si mesmos. Esse é um fenômeno ressaltado pelo autor que encontra correspondência no cotidiano. Mais importante do que tudo isso é o que se chama pessoalismo. Então, neste momento, vamos passar a estudar com profundidade o fenômeno do pessoalismo em Sérgio Buarque de Holanda, porque este é um dos conceitos centrais do autor. O pessoalismo é também produto de nossa herança rural. É produto de um povo que cresceu e amadureceu na família patriarcal. Antes de dar o conceito acabado, o autor faz uma analogia com a mitologia grega. Você sabe que Sófocles, na mitologia grega, escreveu o mito de Édipo, escreveu a saga de Édipo, que eu até já contei em uma das minhas aulas, mas ele escreveu também um texto que se chama Antígona. Sérgio Buarque de Holanda vai fazer referência a esse texto para abordar o pessoalismo. A história de Antígona, para o que nos interessa aqui, é a seguinte. Você sabe que Édipo não teve um fim muito agradável lá na Grécia, acabou morrendo. Ele tinha sido condenado por um oráculo a matar seu pai e casar com sua própria mãe. Ele tentou fugir desse destino, mas como em toda tragédia grega, ele foi levado ao próprio destino e ele acabou morrendo. Morreu. Édipo tinha deixado 3 filhos. O primeiro filho, Etéocles. O segundo filho, Polinice, e o terceiro filho, Antígona. Etéocles e Polinice eram homens, Antígona era uma mulher. Quando ele morreu, colocou-se a questão de quem herdaria o trono. E Antígona foi descartada por ser mulher, de modo que o natural era que Polinice assumisse, porque ele era o primogênito, ele era o mais velho. Só que Etéocles não aceitou, então
os dois começaram uma luta pelo poder. Num momento trágico da história, Etéocles e Polinice lutam individualmente, duelam e se matam ao mesmo tempo. Os dois morrem ao mesmo tempo. Então a questão do trono fica vaga. E aí aparece um fulano chamado Creonte, que era o tio deles. É o próximo na linha sucessória. Vocês lembram que em Roma a linha sucessória era masculina, então não podia ser Antígona. Aí aparece Creonte. Bom, Creonte, por uma razão que agora não me convém, tinha predileção por Etéocles. E não queria que Polinice assumisse o trono. Então, quando Creonte assume, ele baixa uma lei dizendo que o corpo de Etéocles tinha que ser enterrado segundo os ritos religiosos da época, mas Polinice deveria ficar sem sepultura. Vocês sabem, quem já leu o livro A Cidade Antiga sabe que não enterrar o corpo dos mortos é algo gravíssimo na tradição grega. De maneira que Antígona, vendo que Polinice ficará sem sepultura, intervém junto a Creonte, pedindo que Creonte determine a sepultura de Polinice, da mesma forma como foi feito com Etéocles. E Creonte diz que não. Antígona, então, decide, respeitando os seus conceitos familiares e religiosos, respeitando os seus conceitos particulares, decide enterrar ela mesma, Polinice, desrespeitando a lei que dizia que Polinice não seria enterrado. Antígona enterra Polinice, ela é descoberta e ela se ferra, ela é enforcada. E depois um monte de gente é enforcado também, aí vocês leiam o livro lá para saberem. Fato é que este discurso é usado por Sérgio Buarque para exemplificar o conflito entre as normas gerais e abstratas simbolizadas por Creonte e as normas particulares, pessoais e familiares simbolizadas por Antígona. Antígona desrespeita a norma geral, a lei do Estado representada por Creonte, burla esta lei em respeito às suas conveniências privadas. Eis aí o conflito entre o geral e o particular, o Estado e a família, o abstrato e o concreto. As conveniências gerais e as conveniências particulares. Você deve estar perguntando o que diabos eu tenho a ver com isso. É que Sérgio Buarque vai dizer que no confronto entre Creonte e Antígona, nós brasileiros somos Antígona de carteirinha.
Nós brasileiros somos Antígonas até a morte. Se desse para falar assim, nós brasileiros somos antigonidenses. Isto é, quando de frente a uma lei geral, nós apenas respeitamos esta lei geral se ela não contrarie nossas afinidades emocionais e familiares, parentais. Então, como produto rural, como produto da herança rural, nós temos este forte pessoalismo. E o que é pessoalismo? E aí vocês já podem ligá-lo à analogia que o autor faz com Antígona. Esse conceito fui eu que fiz com base no que o autor afirma. Pessoalismo é o hábito de reconhecer existência digna apenas naqueles ou naquilo que tem alguma relação emocional com o agente reconhecedor. Vamos repetir? Pessoalismo é o hábito de reconhecer existência digna apenas naquele ou naquilo que tenham alguma relação emocional com o agente reconhecedor. Peguem essa definição, escrevam e pensem sobre ela. Quer dizer, apenas reconhecemos uma existência digna, isto é, uma existência que vale a pena ser considerada naquilo que tem relação emocional conosco. Por quê? Porque a relação emocional é uma relação típica de uma relação familiar. Relação emocional nós temos com membros da nossa família. Ora, como os nossos conceitos familiares são transportados para o espaço público, nós tendemos, em todas as situações, a considerar objetos emocionalizados e objetos que guardem relações pessoais e familiares conosco como os únicos dignos de terem existência. Essa é a questão do pessoalismo. Daí somos Antígonas de carteirinha. Por quê? Antígona foi aquela que reconheceu mais digna a sepultura do irmão, as conveniências e as crenças particulares, pessoais da família, a relação que ela, a pessoa, tinha com seu irmão, do que a lei geral da cidade. E é isso que nós fazemos sempre. Onde quer que o conceito de família patriarcal rural triunfe, fracassa, portanto, o império da lei geral e de projetos abstratos. Por quê? Porque no fundo todos nós achamos que devemos mais fidelidade a nossos amigos e parentes. De maneira que se nós estivermos entre o cumprimento da lei impessoal e ajudar um amigo ou um parente, nós faremos a segunda opção. O impessoal, o abstrato, aquilo que é objetivo, aquilo que não depende da subjetividade familiar, aquilo que é substantivo, aquilo que pertence à realidade, aquilo que não é interpretativo, não tem valor. O que tem valor
é aquilo que tem conexão com a minha pessoa, com a minha subjetividade, com o meu emocional. É aquilo que remete aos nossos conceitos familiares. Surge, portanto, o autor tira da escuridão, portanto, a raiz da nossa moral de privilégios. A raiz da nossa moral protetora dos nossos parentes e dos nossos amigos. A moral dos privilégios, a raiz do Brasil. Então nós temos que combater isto em nós, todos os dias. Lutar contra essas raízes é a verdadeira essência. É a verdadeira luta que o brasileiro tem que fazer no século XXI. Movimentos democráticos que digam que o Estado não é propriedade de ninguém. Que o Estado deve ser respeitado enquanto ser impessoal e tem valor enquanto for impessoal. Na cultura dos privilégios, a aplicação das leis é sempre suspensa quando alguém está sendo julgado. Ou quando alguém tem que ser submetido à lei. Eu já falei em outra aula a respeito do Brasil, na do Roberto da Mata, e é daqui que o Roberto da Mata tira essa ideia. Que há uma diferença entre ninguém e alguém no Brasil. É a mesma diferença já citada entre cidadãos e pessoas. Os cidadãos são ninguéms, e os ninguéms não merecem ser respeitados porque são impessoais. A lei no Brasil não é para todos, é apenas para os ninguéms. Aqueles que ninguém conhece, aqueles que não têm filiações, aqueles que não têm influência, aqueles que não são amigos do rei, aqueles que não são amigos do chefe, aqueles que não são amigos do funcionário. Aquele que é ninguém. Aquele para quem a burocracia e as leis serão impostas. E existe o alguém. O alguém remete ao conceito de pessoa. O alguém no Brasil é o doutor. É aquele que responde à indagação. Você sabe com quem você está falando? Eu sou alguém. O alguém no Brasil é aquele que goza de prestígio, de privilégio. E por quê? Porque o prestígio e o privilégio no Brasil não estão ligados a uma capacidade da pessoa. Estão ligadas à pessoa estar integrada a uma espécie de rede de camaradagem. Uma rede mafiosa de camaradas, de amigos que podem sempre fazer com que os alguéms passem à margem da legislação. Vocês sabem que no Brasil existe um brocardo que diz o seguinte: a lei, as brechas da lei. A lei no Brasil tem brechas. Olha, me desculpe, a lei no Brasil não tem nenhuma brecha. Pode ser que tenha alguma, vai, mas tem muito menos do que as pessoas dizem. O que verdadeiramente acontece é que as pessoas que são amigas dos reis têm muita vontade de andar à margem da lei. E aí elas criam qualquer
qualquer porra de conceito, como disse um senador aí numa dessas gravações que vazaram, cria qualquer porra de justificação, cria qualquer porra de argumento, palavras dele, cria qualquer porcaria de justificação, de argumento jurídico para passar à margem da lei. Isso é realmente o que acontece. Não se trata de brechas da lei. Se tratam de pessoas que sempre encontram brechas na lei. Essa é a questão. Que fabricam brechas na lei. Então, os regulamentos da administração pública, eles ficam como um cachorro correndo atrás do rabo. Eles vão fechando portas enquanto os sacanas vão abrindo novas portas. Então nunca se tem uma lei estanque, enquanto a vontade das pessoas for encontrar brechas na lei. Então, o fenômeno do pessoalismo faz com que nós coloquemos nossa situação concreta, pessoal, à frente de qualquer regra abstrata. E aí, como eu disse nas outras aulas, nós damos ciência da nossa situação pessoal às outras pessoas, esperando que elas nos deem alguma forma de privilégio. E chega ao ponto de, se nós não integrarmos as pessoas no nosso âmbito, na nossa esfera pessoal, nós simplesmente não confiamos nela. Como o exemplo do cafezinho que eu citei, quando você oferece um café para uma pessoa, porque você não tolera que uma pessoa dentro da sua casa esteja ali sendo um ninguém. Ninguém não é confiável. Apenas os alguém são confiáveis. Para além disso, a rede de camaradagem o pessoalismo arraigado na cultura brasileira, produtor daquela moral de privilégios, irá deturpar a implantação da democracia brasileira. A primeira coisa que esta moral de privilégios fará será destruir qualquer perspectiva humanista e racional na democracia. Por quê? Porque no mundo social brasileiro existem humanos que valem mais do que outros humanos. Existem cidadãos mais cidadãos do que outros. Existem os humanos conhecidos e os humanos esquecidos, que são jogados para algum canto. Ninguém se importa com eles, porque afinal de contas eles não influenciam nada. E na terra dos privilégios, a democracia, que é um regime que tem que primar pela igualdade, ele é distorcido. Vocês sabem que acontece uma coisa muito curiosa, que é a seguinte, né? O conceito de democracia pode parecer que não,
mas ele parte de um pressuposto muito negativo do que seja a natureza humana. Pelo menos é assim que eu o entendo. Por quê? Quando a democracia, quando a república determinam que haja uma divisão de poderes, então a gente aprende, tem que ter o poder legislativo, tem que ter o poder judiciário, tem que ter o poder executivo. Aí, indo mais adiante, tem que ter o Ministério Público independente, tem que ter não sei quem independente, tem que ter Tribunal de Contas independente. Quando ele faz tudo isso, ele parte do pressuposto que esses poderes independentes vão se controlar. É o sistema do contrapeso. Então, o pressuposto é que nenhuma autoridade pode ser suprema. Porque uma autoridade suprema faria triunfar a vontade de um grupo em detrimento da maioria. Então, quando determina-se a divisão de poderes, parte-se do pressuposto que, no fundo, todos os homens o que gostariam é de aumentar o seu poder, como Maquiavel dizia, e que, portanto, devemos dividir o poder entre vários, porque aí eles podem controlar suas ambições. Então, os deputados se juntam para fazer uma coisa asquerosa. O presidente vai lá e veta. O presidente quer fazer algo asqueroso. O parlamento vai lá e veta. Entra o judiciário e inibe. Entendeu? Não é permitido a nenhum poder criar superpoderes, criar uma espécie de poder moderador para fazer triunfar sua vontade em detrimento de outras. Esse é mais ou menos o que existe por trás do conceito de democracia. É dividir o poder para que o Estado seja mais regulado pelos seus cidadãos. A democracia, ela não é o melhor regime político. Você sabe qual que é A democracia não é o melhor regime político que existe. Mas, pior do que ela, são todos os outros. A riqueza da democracia está em dividir o poder entre aqueles que terão o poder e dar ao cidadão a capacidade de controlar aqueles que têm o poder. Essa é a riqueza da democracia. E quanto mais os cidadãos puderem fazer isso, melhor. E quanto mais o poder for repartido, melhor, porque aí eles brigam entre eles e se controlam suas ambições. Isso é o que está na essência da ideia de democracia. Ocorre que no Brasil, os poderes, como está escrito até na Constituição, eles se harmonizam. Quando eles se harmonizam, o que se forma é aquela velha rede de camaradagem, é aquela velho espírito de facção, que faz com que o Estado brasileiro, representado por poder judiciário, executivo e legislativo, tradicionalmente se harmonize e se una em torno de um objetivo único, antinacional. Então, esta moral de privilégios e esse espírito de facção e de camaradagem transformam o Estado num inimigo do povo. Esse é o diagnóstico brasileiro, esse é o drama brasileiro, na verdade.
O Estado brasileiro versus o povo. Porque aqui, o choque de poderes democrático é harmonizado por aquele espírito cordial, por aquele espírito da conciliação que já falamos em algumas aulas, por essa moral da camaradagem, por essa moral de eu te protejo, você me protege e todos nós nos protegemos. E aí a democracia brasileira se transforma numa grande máscara de pluralidade, onde o cidadão brasileiro está condenado a ser oprimido pelo seu governo sempre. É um espírito de conchavo, um espírito de acordo, como se grandes acordões estivessem prontos para serem feitos a qualquer momento. Olha, vocês não tenham dúvida, essa gritaria toda que está existindo no Brasil em razão de impeachment de presidentes, tal, isso só está acontecendo porque o povo está olhando para tudo isso. Porque se dependesse dos poderes, isso já estaria arquivado. Isso já teria terminado num grande acordão para salvar todo mundo. É só a fiscalização do povo e mais nada que garante que tudo isso esteja acontecendo. Graças às redes sociais. Não tem nada a ver com o governo, é graças às redes sociais. Só isso. Porque outros acordos como esse foram feitos em outros momentos da história, sem que o povo sequer soubesse. Nós invejamos as nações ditas desenvolvidas que seguiam pela razão e pela objetividade no trato da coisa pública. Então nós gostamos, por exemplo, de ver que na Dinamarca um político foi condenado porque comprou uma barra de chocolate com dinheiro público. Ou no Japão, sabe, a simetria que eles têm. Nós gostamos de aplaudir esse tipo de comportamento, mas nós não abrimos mão do nosso jeito pessoalista. Não abrimos mão do personalismo. Não abrimos mão de que nossas ambições estejam contempladas no ambiente público. Um sinal do forte pessoalismo existente na máquina pública, para mim, uma das maiores mazelas do Estado brasileiro é o alto número de cargos comissionados que esse Estado tem. Eu estava rapidamente fazendo um levantamento ali na internet e eu não tenho certeza, mas eu acho que esses dados são só do governo federal, porque se a gente for para o Brasil inteiro, isso daí explode. Mas, por exemplo, o número de cargos comissionados do governo federal no Brasil passa de 23 mil. 23 mil pessoas são nomeadas a cargos públicos por critérios pessoais do governante. Critérios pessoalistas. O governante, por qualquer razão, nomeia alguém para o cargo tal. Não é concurso, porque concurso é impessoal, e não é eleição, porque eleição é impessoal. 23 mil. Apenas para que você tenha um comparativo, nos Estados Unidos, onde o Estado é bem maior do que o Brasil, bem mais rico do que o Brasil, bem mais gordo do que o Brasil, e país no qual existem mais ou menos 100 milhões de habitantes a mais, esse mesmo número é de 8 mil. E se nós formos para países da Europa, então, nossa,
Mas para pegar um país de dimensões ainda maiores que o Brasil, o número é de 8 mil. E no Brasil é de 23. O número de cargos de confiança. Qualquer um que trabalhe na administração pública sabe que para você subir de cargo na administração pública, você depende de critérios pessoais. Você depende de critérios pessoais. São os critérios, a escolha de alguém, não é nenhum critério objetivo. Isso eu estou dizendo para que vocês vejam como essa nossa tradição pessoalista, ela entrou no Estado brasileiro. Desde o começo, na verdade, a gente viu, por exemplo, que os primeiros ocupantes do Estado brasileiro na República, no começo, na Velha República, eram os antigos latifundiários, eram os filhos da família rural. E isso persiste até hoje com fenômenos como esse dos cargos de confiança e muitos outros que vocês podem atestar no dia a dia. Todo o privilégio que a gente vê autoridades públicas dando a algumas pessoas e as outras não. Quantas vezes a gente não viu uma autoridade pública, de repente um policial ou um fiscal, passando a mão na cabeça de algum amigo, sabendo que esse amigo estava cometendo alguma irregularidade? Quantos casos de corrupção não existe porque o funcionário público acha que a função dele é dele e não do poder público? É claro que existem pessoas boas, mas olha, eu tô para te dizer o seguinte, mesmo as pessoas boas escorregam. Nós temos que admitir isso. É claro que não é a maioria que aceita dinheiro em troca de favores, isso não, é a minoria. Mas a maioria aceita tratar o cidadão que é seu amigo diferentemente do cidadão que é um cidadão comum. Essa é a pura realidade. É o nosso jeito. O nosso pessoalismo arraigado nos transformou numa cultura subjetivista. Vocês vão percebendo aí como os assuntos abordados pelo autor são tão atuais? Esse do subjetivismo, então, vejam só. Somos uma cultura subjetivista. O que significa isso? É a contradição entre objetivo e subjetivo. O que é algo? Quando você diz que algo é objetivo, o que você está dizendo? Que esse algo tem realidade em si. Que esse algo tem verdade em si. Então, quando eu digo que a caneta existe objetivamente, o que eu estou dizendo é que a caneta existe por si, independentemente de quem a olhe, por exemplo. É um conceito filosófico, bem básico. Quer dizer o seguinte, se não existisse nenhum ser humano no mundo, esta caneta continuaria existindo. Se não existisse nenhum observador no mundo, esta caneta continuaria existindo. Isto é objetividade. As coisas têm existência por elas mesmas. Em compensação, quando eu digo que as coisas são subjetivas, eu estou dizendo que as coisas dependem de um sujeito, de um espectador, de um olhar. Então, se eu digo que a existência dessa caneta é subjetiva, eu posso estar a dizer que ela depende, por exemplo, da minha interpretação dos sentidos, dos meus sentidos corporais, por exemplo, da minha interpretação de mundo, da minha opinião e coisas como essa. Ora, uma cultura pessoalista torna-se uma cultura subjetivista, porque é uma cultura que aprendeu que o mundo, as coisas e as outras pessoas têm muito a ver com a relação emocional que eu tenho com elas.
nós podemos voltar ao conceito de pessoalismo. Hábito de reconhecer existência digna apenas naqueles ou naquilo que tem alguma relação emocional com a gente. Portanto, aquilo que não tem relação emocional, familiar, de parentesco, de amizade comigo, é objetivo. E não tem, portanto, existência digna. Falta o caráter objetivo das coisas. É por isso hoje que todo tipo de entendimento que o brasileiro tenha do mundo é muito emocionalizado. A emoção é um dado familiar. Então o brasileiro é um povo muito passional, muito emotivo, muito emocionado, muito emocionalizado. É um povo que aborda os assuntos sob o prisma das suas emoções. É um povo que transmite suas emoções a tudo que ele toca. É um povo incapaz de separar a realidade das suas emoções. Ele mistura o mundo real às emoções. E aí ele faz do mundo real um reflexo das suas emoções. E é por isso que o mundo real do brasileiro é um mundo subjetivo. É um mundo do seu olhar. Então, por exemplo, todo tipo de discussão no Brasil transforma-se num debate de opiniões. Eu tenho uma opinião, você tem a sua opinião, ele tem a opinião dele, e ninguém tem razão. Vira tudo uma questão de interpretação. Tudo é interpretação, porque tudo é subjetivo. Tudo depende de quem olha. Tudo depende de quem sente. Tudo depende do que eu estou sentindo. Não há verdade no Brasil. Não há o prestígio da palavra verdade. A realidade com existência em si mesmo não existe. E numa discussão, você aventar que, olha, independentemente do que eu acho e do que você acha, existe uma verdade, existem fatos, existe uma realidade, existe um mundo concreto, um mundo real. É uma coisa que não contamina grande número de pessoas. As pessoas no Brasil parece que viraram todas nietzschianas. São todas nietzschianas, são todas assim. O mundo é o que eu interpreto do mundo, sabe? Coisas desse tipo. Eu não sei nem se seria nietzschiano, mas tudo é interpretação. Isso é nietzschiano. Tudo é interpretação. Nem tudo é interpretação. Existe a verdade. Afinal de contas, daqui a pouco eu vou estar olhando para um relógio e o relógio vai estar assim, 10h15, e vai ter alguém que vai falar, não, isso é relativo. Pô, mas o relativismo total é um resultado dessa cultura subjetivista que nós temos, que tem grande prestígio porque somos muito pessoalistas. Somos muito apegados às impressões pessoais. O mundo digno precisa ter uma conexão
afetiva conosco, senão não é valioso. Nós poderíamos dar exemplos mais singelos, né? Eu anotei, por exemplo, o hábito bem brasileiro de não considerar o caráter objetivo dos documentos. Documentos comuns. Por exemplo, uma carteira de motorista é um documento. Então vamos pensar um pouco. O que há de objetivo na carteira de motorista? A carteira de motorista é um símbolo social de que alguém está capacitado para dirigir. A essência da carteira de motorista é essa. Correto? Alguém está... É dar uma legitimidade, um reconhecimento. Correto? Então, a carteira de motorista deveria representar um lastro público, uma assinatura pública. Com um documento, como se a sociedade dissesse: esse indivíduo está capacitado para dirigir. E isso só poderia ser feito se fossem aplicados testes objetivos. Só que no Brasil, a concessão da carta de motorista tem a ver também com a vitória da moral dos privilégios. Porque a gente sabe que no Brasil existe o hábito de você pagar... Como é que eles falam? Puxa vida, esqueci. Você paga para o agente que vai te fiscalizar para que ele feche os olhos para as irregularidades que você cometeu. Tem o nome popular que o pessoal usa aí para pagar o... Não é o bicho, é uma espécie de bicho, né? E aí vejam que interessante. Quando isso acontece, a carta de motorista perde sua validade. Então, por si, pela sua essência, ela não tem validade. E aí, o que passa a ser valoroso não é a essência da carta, que é dar um reconhecimento público de que alguém está apto para alguma coisa. O que passa a ter validade é o porte pessoal do papel. E aí você passa a definir se um sujeito sabe ou não dirigir pelo porte do papel. Olha, tá aqui dizendo que eu sei dirigir. Eu estou habilitado a dirigir. Mas eu tô vendo que você não sabe dirigir. Mas aqui tá dizendo que eu sei, e é isso que importa. Papel vale tudo. A falta de objetividade faz com que nós subjetivemos, inclusive, nossos documentos. O papel passa a valer por si e não pelo pressuposto que existe na sua confecção. Não sei se eu consegui ser claro. O mesmo vale para diplomas. Quando você começa a atestar que as pessoas estão ou não aptas para falar sobre algum assunto simplesmente por terem o diploma. Quando a gente sabe
o número de pessoas diplomadas, com escrito no papel, que tem determinada capacidade para alguma coisa e que não tem no mundo concreto. Não tem. Objetivamente, a pessoa não tem capacidade para fazer alguma coisa, mas ela vem apresentar um diploma. As pessoas, então, passam a não se apegar mais à realidade objetiva. Qual é a realidade objetiva de alguém que porta um diploma? É o preparo? É o estudo? É o preparo? É você considerar que ela tem o diploma porque se preparou e que o diploma é um efeito do preparo. Agora, quando o diploma passa a valer por si mesmo, ele perde seu valor como diploma. Você contrata lá um profissional X com base no diploma dele e ele não sabe fazer o que deveria ter aprendido na faculdade. Eu confesso, olha, se nós formos ver, então, o que existe é uma grande indústria de fabricação de títulos. Compra de títulos à prestação. E nem universidade, tampouco aluno, parecem estar, com algumas exceções, preocupadas com a qualidade do estudo, que é uma questão objetiva. A qualidade do estudo. Perde-se o sintoma da qualidade em nome do valor que tem um papel por si mesmo. E daí, some-se a isso, como é que falam? Como é que o pessoal gosta de dizer por aí? Toda a malandragem brasileira, toda a inovação, o espírito inovador do brasileiro, de inventar 1001 formas de falsificação, adulteração. Eu poderia dar o exemplo do carimbo também, né? O exemplo do carimbo é legal. Eu não sei se ainda está valendo isso, mas uma receita médica, ela não vale pelo conhecimento que o médico tem e que estaria ali reproduzido pelo papel. Ele vale pelo carimbo do médico. O médico carimbou, atestou que é um bom médico. Não carimbou, não tem o carimbo. É que nem a OAB, né? Não é? A OAB não é assim? A OAB, por acaso, vai avaliar o advogado em seu caráter objetivo, ou seja, o quanto ele realmente sabe de direito, o quanto ele realmente está preparado para advogar? Ela vai fazer isso? Não. Ela vai elaborar um exame para ver quem é que se sai melhor com picuinhas jurídicas, com irrelevâncias jurídicas. Então você tem advogados muito bons que não estão reconhecidos pela OAB, então não são considerados bons advogados, e advogados péssimos, horrorosos, que estão lá com a sua carteirinha. Então você é um péssimo advogado. Ah, mas eu tô diplomado aqui pela minha carteirinha. Certo, gente? Existiram pessoas que tentaram mexer nesse jogo? Existiram. Existiram pessoas que tentaram mexer na nossa cultura? Existiram. O problema é que as pessoas que tentaram, digamos, reformar a nossa cultura
que tentaram, vamos dizer, lutar contra este Estado social, acabaram caindo em duas armadilhas. A primeira é a de simplesmente substituir os detentores do poder por outros, sem mudar as questões culturais, de modo que elas se tornaram os opressores do amanhã. Eu preciso dar exemplo ou não? De pessoas que falaram que eram oprimidas por não sei quem e tal, e quando chegaram no poder fizeram a mesma coisa? Pessoas que criticavam a corrupção, não sei o que, eram os porta-vozes da moralidade pública, e quando chegaram no poder foram corrompidos tanto quanto, ou se corromperam, ou simplesmente deram vazão à corrupção que já... Enfim. A segunda armadilha é que existe um grupo de pessoas que acha que pode fazer alguma coisa digna no país implementando ou acreditando que deve implementar um super sistema de regulamentos. Então nós temos também esta mania, a mania ultra-regulamentadora. Tudo tem que ser regulamentado. Existem pessoas que acreditam que em algum momento nós encontraremos um sistema completo e acabado de leis e decretos que vão trazer a grande harmonia à nossa sociedade, onde todas as condutas estarão reguladas e fiscalizadas, onde haverá um agente fiscalizador por esquina. Nós gostamos de associar o bom funcionamento da nossa sociedade e a justiça social com o hábito de regulamentar tudo. Então, se alguma coisa está dando errada, nós não tentamos dialogar, conversar, saber o que está acontecendo. Não, nós regulamentamos. Ah, tá errado? Ah, faz um provimento aí, uma regulação. Precisamos de leis. Precisamos mudar as leis. Precisamos de mais leis. É a crença sacerdotal na força dos decretos. Como se os decretos tivessem força. Isso é uma coisa também incrível, né? É assim, é nossa crença sublime na força dos decretos. Como se os decretos tivessem força de mudar automaticamente a realidade. E aí, de repente, você tem pessoas fazendo decretos para tudo, e muitos decretos que são impossíveis de serem cumpridos, mas mesmo assim são feitos. E vocês sabem que tem gente que ainda faz o decreto sabendo que é impossível de ser cumprido, e o fulano vira para você e fala assim: não, mas assim a gente vai forçar as pessoas a pensar sobre o problema. Olha que legal! Você sabe que tem aquele senador Suplicy, o Eduardo Suplicy, que falou a vida inteira a respeito da renda básica de cidadania. E ele, com o Lula, promulgou uma lei que institui a renda básica de cidadania. Eu li o livro dele. A renda básica de cidadania seria uma renda que todos nós, todos, como espécie de Bolsa Família para todos. Uma renda que todos nós receberíamos, baseada no usufruto que teríamos a uma riqueza do país, enfim, não cabe a mim explicar agora. O fato é que essa lei foi promulgada faz muito tempo e até agora não entrou em vigor. Então o mundo mágico dos decretos
Compreende esta dualidade maravilhosa, é que ao mesmo tempo que você vai promulgando decretos para tudo, regulamentos para tudo, como são muitos e como a maioria são impossíveis de serem cumpridos, e como os nossos legisladores têm o hábito de promulgar decretos com base em ideias abstratas maravilhosas e não com base nas condições reais, o que acontece é que quando eles são promulgados, muitos deles não têm simplesmente condições de serem aplicados, então eles são esquecidos. E aí cria-se aquela norma, aquela mágica de que existem leis que pegam e leis que não pegam. Isso sem falar, claro, que as leis que não pegam e em geral são aquelas contra os amigos do rei. Correto? Mas eu já falei demais. Vamos terminar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua. Obrigado pela audiência de vocês. Até outro dia. Muito obrigado a todos.